Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Olá, muito boa tarde. A partir de agora, começando o nosso Jornal do Meio-Dia, aqui pela 101 FM, nesta segunda-feira, dia 19 de abril. Hoje é dia do índio, hoje também dia do Exército Brasileiro. Muito bem, boa tarde, a minha amiga que não é indígena, né? Também não faz parte do Exército, mas uma ótima tarde. É a Pati Ribeiro. Pati, tudo bem? Não mexe não, que você vai ver se eu faço parte ou não. Boa tarde, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, gente? Saudade da época de escola, que a gente saía todo hoje. Pintadinho todo da escola, pintado. Chegava em casa, era uma festa. Hoje, como é aula online, tem que ser por filtro do Instagram. Exato, né? É só pintar máscara. Hoje é por filtro do Instagram. É verdade. Tecnologia mudou muito o nosso mundo, né? Sejam todos bem-vindos. Jornal do Meio-Dia a partir de agora. Vamos aqui aos destaques desta edição. Vigilância Sanitária traz orientações, isso é muito importante, gente, sobre cuidados na reabertura do comércio prudentino e faz balanço das ações fiscalizatórias no final de semana. Então a gente lutou tanto para que o comércio ficasse aberto, agora todo mundo tem que contribuir, não Exatamente. É bater perna, né? Vamos fazer um bem para todo o nosso comércio, para todos nós, indo somente em havendo necessidade, né? Para que você faça suas compras. Comemoração em alusão a Santo Expedito serão feitas de maneira diferente devido à pandemia. Vamos falar também de futebol, vamos falar de balcão de empregos e vamos ao destaque agora dele, Alexandre Garcia. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, amigos da região de Presidente Prudente. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre uma estranha CPI em que os pais podem participar da investigação dos filhos, menos o filho participar da investigação do pai. Você já vai entender daqui a pouco. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Meio-dia e o tempo. Vamos falar de tempo e temperatura. Sol com algumas nuvens, segundo o site Clima Tempo, não chove nesta segunda-feira. A mínima registrada foi de 18 graus e a máxima prevista para hoje, Pati, é de 31 graus. Essa noite, acho que pela primeira vez desde quando eu voltei para Presidente Prudente, eu me cobri. Verdade. Tava tão friozinho, tão gostoso nessa madrugada e vai continuar assim um bom tempo, viu, Ricardo? A temperatura atual agora em Presidente Prudente é de 25 graus, olha só que delícia. Com a umidade relativa do ar tá boa, 51%, né? A umidade está bem legal. E nós vamos continuar com essas temperaturas aí amenas, pelo menos nos próximos 10 dias. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:05. E aí? Desculpa. Pode ir. Ele muda pra mim. Ela mudou a câmera. Eu cortei a câmera errada e ia falar. Pode ser pra você, vai. A Vigilância Sanitária, Ricardo, traz orientações sobre cuidados na reabertura do comércio prudentino e faz também balanço das ações fiscalizatórias no final de semana. As informações com ele, Jonatas Caetano. O comércio prudentino reabriu de maneira gradual agora há pouco, às 11 horas da manhã, porém os cuidados no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, devem ser tomados. O supervisor de Vigilância Sanitária de Presidente Prudente, Daniel Gulim, trouxe orientações sobre a reabertura do comércio. Com relação à abertura do comércio a partir do dia 18, né, das 11 horas da manhã até as 19, com a presença do público, a gente pede que todas as situações sejam verificadas com relação ao uso de máscara, ao distanciamento em filas, que seja observado a capacidade total do estabelecimento em 25%, né, nesse primeiro momento, até que nós possamos passar por essa transição, né, para que não haja aglomeração, porque o vírus ainda está aí. Não é que porque o comércio está liberado que vamos esquecer das medidas de contingenciamento, não é? Ainda segundo ele, no final de semana também foram realizados trabalhos de fiscalização visando coibir práticas de aglomeração e festas clandestinas no município de Presidente Prudente, grande vetor de contaminação do novo coronavírus. Infelizmente a gente continua batendo em cima das festas particulares, festas em imóveis residenciais, em chácaras,
os proprietários dos imóveis que são destinados à locação em área rural, chácaras e algumas outras casas em perímetro urbano, têm causado grande, mas grande mesmo, transtorno para as equipes de fiscalização, tanto da Vigilância Sanitária, quanto da SEDEP, quanto da Polícia Militar. Esse final de semana, a Polícia Militar, num brilhante trabalho, conseguiu acabar com uma festa clandestina numa chácara bem para lá de Montalvão, perto do distrito de Eneida, onde tinham mais de 50 pessoas aglomeradas nessa festa. Então, parabéns à Polícia Militar pelo excelente trabalho que fizeram. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:08. 12:08, vamos à opinião dele, Alexandre Garcia. Alexandre. Opinião do Meio-Dia. Bom dia. Vocês sabiam que foi criada uma polícia judiciária por resolução, não foi por lei, por resolução do Conselho Nacional de Justiça? Aliás, não está nem na Constituição essa polícia judiciária, que deveria estar lá no artigo 144. Mas dizem eles lá dentro, são os grandes juristas, dizem que não vai ter papel de polícia. É a polícia judiciária, mas não é a polícia judiciária. É interessante isso. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro já está implantando 230 agentes. Vai ter um total aí de 2.000 agentes nos tribunais regionais federais, né? O ministro Toffoli disse que é porque o judiciário vem sendo muito ameaçado. Eu vi aqui as 17 atribuições dessa polícia, entre elas está prisão, custódia, escolta armada. Uau! Quer dizer, agora o judiciário já não pode mais dizer que é o poder desarmado. Bom, agora a discussão sobre a CPI da Covid. Eu bato nessa tecla, uma coisa incrível. Essa CPI vai ter como relator Renan Calheiros. Tá bom? Desnecessário comentários, né? Se ele for relator, ele vai relatar o destino das verbas federais que forem para Alagoas, onde o governador se chama Renan Filho. O primeiro suplente é Jader Barbalho, que provavelmente vai ser chamado, é o primeiro, né? E também vai decidir sobre verbas que forem para o Pará, onde o seu filho Helder Barbalho está lá respondendo a inquéritos sobre verbas. É um negócio assim inexplicável. E mais, né? Essa coisa, essa nuance assim que não pode investigar governador e prefeito, mas tem que investigar a verba federal que foi para governador e prefeito. Como é que é? Tá difícil de entender. E tem um movimento aí, de novo, com CPI da Lava Toga. Não pode fazer, está escrito no regimento interno do Senado, artigo 146. Não pode haver CPI no Senado para Poder Judiciário. Agora, o que pode, tem lá um pedido da Associação Nacional de Bacharéis, ou Associação Brasileira de Bacharéis, Associação Nacional de Bacharéis, um pedido de impeachment de todos os ministros do Supremo. Está lá, foi entregue. É um dos tantos pedidos de impeachment que lá estão. A presidência dessa CPI ainda está indefinida entre Osmar Aziz, que é do Amazonas, e o senador Eduardo Girão, que é do Ceará. Bom, me perguntam, né? O que fazer quando o Supremo não segue a Constituição? Ele é o guardião da Constituição. Eu digo, pois veja só, o Supremo devia ser o escravo da Constituição, assim como o jornalista deveria ser o escravo dos fatos, né? Na medida em que o Supremo age como se fosse dono dos fatos e o jornalista, como dono da Constituição e o jornalista como dono dos fatos, há um perigo muito grande de a gente ficar com insegurança jurídica e insegurança nas notícias, né? Tomara que isso, na verdade, não esteja acontecendo. Bom, uma outra questão aí ligada à nossa
política. Né? As perguntas que ficam no ar, que é bom a gente refazer de vez em quando. Por que não falam mais, não perguntam mais quem matou Marielle? E interessante que tampouco perguntam quem mandou o Adélio Bispo enfiar a faca na barriga de Bolsonaro. E eu fico curiosíssimo para saber por que se diz assim, não pode fazer tratamento da Covid. Por quê? Qual é o motivo? Né? Se esse tratamento envolve medicações usadas há décadas, sem nenhum problema, né? A menos que estejam inventando problemas. Né? Eu só fico pensando assim, deve ser no tempo da AIDS, né? No tempo da AIDS, aconteceu isso. Ninguém conhecia a doença, começaram a usar os remédios disponíveis. Acabaram chegando a um coquetel eficaz. Né? Os laboratórios saíram a pesquisar antivirais. A AIDS também é movida por um retrovírus. Né? Um retroviral de agora custaria um dinheirão. Né? O laboratório ganharia um dinheirão. Não ganharia um dinheirão com remédios que já nem tem mais, a patente já está de uso público, não ganham mais licença e são baratíssimos. Talvez seja essa a razão financeira, mas há uma razão política muito forte envolvida nisso, né? Por causa das eleições do ano que vem. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. E agora, 12h13, e olha só, comemorações em alusão a Santo Expedito serão feitas de maneira diferente devido à pandemia. Com as informações de Ailton Carlos. O nosso contato é com o Padre Humberto. Padre Humberto, um prazer tê-lo aqui na 101 FM. Como que estão as comemorações neste dia de Santo Expedito, um dia tão importante e um dia diferente, não é, Padre? Então, gente, graças a Deus, hoje, 19 de abril de 2021, estamos tendo muitos sinais de mudanças e melhoras. O ano passado, 19 de abril de 2020, nós celebramos o padre e a Câmara, só, nada mais. Um dia sequer um romeiro, um peregrino na cidade. Esse ano ainda não passou a pandemia, mas já estamos vendo peregrinos visitando, as caminhadas que estão fazendo, e as missas já com 60 pessoas, quer dizer, você já vê um sinal de vida, o calor humano, né, aflorando, então isso é muito importante. Eu vejo como sinal de Deus isso aí, com a graça do Pai, que o ano que vem seja bem melhor, ou seja, 100% liberado, porque agora eu peço a Deus que continue só melhorando, né? Hoje 25, depois 40, até se liberar 100%. Agora, Padre, no período da tarde, como que está a programação? Então, nós só não temos as festas para angariar recursos, como as quermesses, as praças de alimentação. Mas as celebrações religiosas são as mesmas. Vamos manter a tradição. Às 10 da manhã, a Santa Missa em prol dos 63 anos do município. Às 15 horas, ou seja, 3 da tarde, a missa pelos romeiros. E às 19 horas, missa de conclusão do dia do padroeiro, para a comunidade e região. Então teremos esses 3 momentos, mas vamos ficar só na esfera religiosa esse ano, por conta da pandemia, que foi restrita para não fazer nenhuma atividade que não estava permitida. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12h16. Com reservas, Corinthians bate Ituano, Palmeiras perde o majestoso, na sexta empata no domingo. Santos vence com 1 a menos em campo e o campeonato prossegue hoje. Então nós vamos aí às informações do esporte com ele, Jonatas Caetano. Esporte Meio-Dia. Final de semana agitado no Campeonato Paulista. Na sexta-feira, em jogo válido pela 5ª rodada do estadual, o São Paulo venceu o Palmeiras fora de casa pelo placar mínimo. O time de Abel vem de 3 derrotas consecutivas e 2 eliminações em recopas. Já no sábado, em jogos válidos pela 6ª rodada, o Bragantino venceu o Mirassol por 2 a 1. O Grêmio Novo Horizontino atropelou a Ferroviária favorita por 3 a 1 em partida realizada em Novo Horizonte. E o Santos, com 1 a menos, venceu a Inter de Limeira ontem por 2 a 1.
Já o Palmeiras, que havia perdido na sexta-feira, voltou a campo ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto com um time alternativo e não saiu do zero. O Corinthians também, com os seus reservas, fez boa partida e venceu o Ituano ontem às 10 da noite por 2-0 na Neoquímica Arena. O campeonato prossegue hoje em jogo válido pela 11ª rodada. Às 8 da noite, a Ponte vai enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. Também em jogo válido pela 6ª rodada, o São Bento de Sorocaba recebe o São Caetano hoje às 10h15 da noite. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12h17, Paty. É isso aí, olha só que notícia boa. Temos aí 158 vagas de emprego em Presidente Prudente. E quem traz o destaque pra gente é o Fernando Santos. Oi, Fernando. Boa tarde, Ricardo Barcelos e Paty Ribeiro. Vamos aos destaques do balcão de empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente. Temos sempre destaques das vagas para profissionais com diversos níveis de escolaridade, mas hoje nossos destaques são para profissionais com nível médio. Dentre as vagas estão 4 vagas para eletricista. É desejável que tenha ensino médio completo, experiência como eletricista instalador, comandos eletrônicos, curso de NR10 e experiência de no mínimo 6 meses na função. 2 vagas para operador de caixa. É necessário ensino médio completo, experiência de no mínimo 1 ano na função. 2 vagas para conferente. É necessário ensino médio completo e experiência na função, além de ter disponibilidade de horário. O balcão de empregos da SEDEP reforça que os currículos serão recebidos apenas de forma virtual, ou seja, pelo e-mail balcão@presidenteprudente.sp.gov.br. A medida é a fim de evitar aglomerações no espaço como forma de prevenção ao coronavírus, a Covid-19. Para facilitar o trabalho de distribuição dos currículos às empresas, o órgão solicita que no assunto do e-mail seja colocado a vaga desejada. Informações de Fernando Santos para o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12h19. Vambora, né, Paty? Vamos almoçar que o povo já tá com fome. Uma ótima tarde para você, uma excelente semana. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 10 horas da manhã com Manhã 101. E agora você fica aqui na programação com ela, Paty Ribeiro. É isso aí, continue com a gente, eu vou estar aí no site com vocês, ao vivo e em cores, pelo 101fmprudente.com.br e também no seu rádio. Não sai daí que eu volto já já. Obrigada, Ricardo. Bom almoço. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.